trabalhadores do Brasil. Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todas e todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio de Mundo de História. Já vou começar pedindo desculpa, porque esse episódio vai sair na terça-feira, não na segunda, por motivos técnicos, mas terá a qualidade que vocês estão acostumados, a qualidade boa e informações confiáveis para vocês. No episódio da semana, vou falar sobre um evento que fez aniversário ontem, domingo, que foi a chegada da corte ao Brasil. Quando veio para a nação, que eu mais tarde o consagraria. Então vamos para o nosso episódio da semana. Para falar sobre a vinda da família real ao Brasil, eu tenho que falar sobre a Revolução Francesa. Mas não cabe, creio eu, nesse episódio especificamente, aprofundar na Revolução Francesa. Mas eu tenho que citá-la para contextualizar um pouco. Mais precisamente, citar como que os anos após a queda do antigo regime não foram anos de paz. A França continuou vivendo um momento conturbado de sua história. E toda essa crise política, econômica e social permitiu, eu estou falando aqui obviamente de uma forma mais simplificada, mas permitiu que um general extremamente prestigiado no exército francês tomasse o poder. Em 9 de novembro de 1799, ou no 18 de Brumário, conforme o calendário revolucionário, Napoleão Bonaparte toma o poder na França, acaba com a Revolução Francesa e dá início a um novo período na história. Não cabe aqui também entrar muito em detalhes sobre o período, mas é importante saltar que Napoleão foi responsável por jogar a Europa novamente em uma série de guerras. De 1799 a 1815, diversas guerras foram travadas entre Napoleão e seus inimigos na Europa. E vale ressaltar que no começo, graças à grande habilidade militar de Napoleão, a França tinha uma grande quantidade de vitórias. Em terra, não parecia haver exército capaz de barrar o avanço napoleônico. Mas a soberania francesa era desafiada no mar, já que a marinha francesa não conseguiria bater de frente com a poderosa marinha britânica. Percebendo que teria que enfraquecer o Reino Unido antes de partir para a briga em si, até mesmo uma possível invasão ao Reino Unido, Napoleão teve a ideia de fazer o chamado bloqueio continental. O que é isso? Ele determinou que as nações da Europa continental não mais poderiam conversar com os ingleses. E considerando que a Áustria, Prússia, Rússia, Suécia e todas as nações já tinham perdido para Napoleão uma série de vezes, a força dele, o poder de barganha, de convencimento que ele tinha era alto. Nesse contexto de bloqueio continental, a Inglaterra, temendo uma pior na já frágil situação econômica, passou a tentar pegar os portos neutros, a garantir os portos neutros para ela, ou pelo menos fortalecer a si mesmo. E é por isso que em 1807, de uma forma covarde, a certo ponto, a Marinha Britânica invade o porto de Copenhague, na Dinamarca, confisca os navios da Marinha dinamarquesa e nas palavras do Wilken, abre aspas, até o último prego e o menor pedaço de cordame, fecha aspas, foram destruídos. Ou seja, o que o Reino Unido fez foi um ato desesperado e covarde, principalmente porque cerca de 1.000 civis dinamarqueses perderam as suas vidas nesse ataque.
E há uma outra consequência desse ataque, além das perdas civis e de todo o mal-estar na Europa. Como consequência, os dois inimigos, França e Inglaterra, voltaram seus olhos para um outro porto de uma nação neutra, esse extremamente bem posicionado, dando acesso ao Atlântico. No caso, o Porto de Lisboa. No outono de 1807, Junot, que é o general francês, recebeu a ordem de Napoleão para marchar em direção à capital de Portugal e subjugar, ou pelo menos exercer com força, o desejo de Napoleão. Ao mesmo tempo, 9 navios britânicos zarparam do Reino Unido em direção a Lisboa para iniciar o cerco e pressionar Portugal. E a situação e pressionar Portugal para manter seu porto aberto. A situação por Portugal era problemática. O príncipe regente, na época, Dom João, futuro Dom João VI, ele não havia aderido nem negado o bloqueio continental. Ele conseguia, e eu admito, com uma maestria, manobrar entre as pressões britânicas e francesas. Mas a força de barganha dele está chegando ao fim. Portugal dependia das suas relações econômicas com o Reino Unido. Ao mesmo tempo, ele sabia que caso se voltasse contra os interesses britânicos, os portos de Portugal, os portos de Lisboa, teriam o mesmo destino do porto de Copenhague. E a sua marinha também seria confiscada. Mas, do outro lado, ele sabia que se opor a Napoleão significaria uma invasão francesa e a perda do trono. Assim como Filipe perdeu na Espanha. Dom João VI, o nobre magistrado ao passar pelo estado da Bahia. Mas Dom João, seus conselheiros, sua corte, não estavam parados. Já há muito tempo, vinha considerando a possibilidade de fugir ou de se retirar de Lisboa em direção à sua maior colônia. Sua colônia maior não apenas territorialmente, mas como também em riquezas, em produção de riquezas, que era o Brasil. De uma forma secreta, vários navios que estavam no cais, estavam nos portos, perto de Lisboa e em Lisboa, passaram a ser consertados mais rapidamente. De madrugada, as pessoas viam que esses navios eram carregados com móveis, com grandes mercadorias. Ninguém tinha certeza de nada. Muitos já desconfiavam. Porque a fuga era uma possibilidade real. A vinda da família real para o Brasil não era descartada. O próprio Reino Unido pressionava por isso, se oferecendo para escoltar a coroa portuguesa até o Brasil. Não de graça, obviamente. Exigindo em troca a abertura dos nossos portos. A abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Ou à Inglaterra, principalmente. Dom João continuava indeciso. Janot, o general francês, chegou à fronteira portuguesa. Vai saltar que a caminhada não foi fácil. Eles chegaram, mas chegaram exaustos, com fome, sujos e sem ânimo. Tanto que na invasão de Portugal em si, Junot usou apenas uma pequena parte do seu exército, que é a pequena parte que tinha condições de luta. Sabendo da presença francesa em sua fronteira, Dom João tentou negociar, mas falhou. E a situação piora no dia 23 de novembro, quando uma carta enviada diz claramente a Dom João que Napoleão não tem mais interesse em negociar. Não tem mais nada que Dom João faça ou fale que vai mudar a ideia de Napoleão. A ideia dele? Invasão e destituição do trono. De uma forma clara, a coroa do Brasil e as suas posses estava ameaçada. No dia seguinte, os operativos passaram a ser feitos mais rapidamente ainda. E agora, à luz do dia. Caixas e mais caixas foram levadas ao cais para serem embarcados. Documentos,
roupas, móveis, riquezas, o tesouro real. Os 60 mil exemplares da Biblioteca Real foram levados ao cais. E uma confusão que começava a se aumentar. A população queria fugir também. Apenas poucas pessoas tinham o chamado de ingresso, o de convite, para entrar nos navios, o que gerava mais caos ainda. O caos é esse que aumentou no dia 29, quando ficaram sabendo que as tropas francesas estavam extremamente próximas de Lisboa. O que forçou que os preparativos fossem interrompidos no meio do caminho e os navios zarpassem. O que não era pressa, várias coisas ficaram para trás. Diversas riquezas pessoais, documentos e até mesmo 60 mil livros da Biblioteca Real ficaram para trás. Esse livro só veio para o Brasil anos depois, com a continuação da invasão de Portugal pela França. Nós não temos o número certo de quantas pessoas vieram para cá. Mas entre os membros da família real, seus funcionários, damas de companhia, cortesãos, médicos, burocratas, estima-se que 10 mil portugueses e portuguesas zarparam para cruzar o Atlântico em busca de segurança no Brasil. O que, obviamente, teve um impacto no Rio de Janeiro, desocupação de casas, ou desapropriação quase, para ocupar todas as pessoas. Como eu disse, ontem, no caso, ontem o dia que estou gravando esse episódio, fez aniversário desse evento. Mais precisamente, no dia 22 de janeiro de 1808, a família real chega ao Brasil. Primeiro na Bahia, indo posteriormente ao Rio de Janeiro, onde desembarcam em março de 1808. E uma série de mudanças ocorreram no Brasil. A primeira delas é justamente, como eu falei lá atrás, a existência da Inglaterra, no chamada abertura dos portos às nossas amigas. E, basicamente, nossos portos, que antes eram exclusividade de Portugal, passaram a ser abertos a todas as nações. Todas as nações agora poderiam comercializar com o Brasil. Pagariam taxas ainda alfandegárias, mas, obviamente, a Inglaterra teria uma taxa muito menor. Uma parte do trecho diz, abre aspas, que sejam admissíveis nas alfândegas do Brasil todos e quaisquer gêneros, fazendas e mercadoria transportados, ou em navio estrangeiro das potências que se conservem em paz e harmonia com a minha real coroa. Fecha aspas. Ou seja, fica claro que Dom João cumpriu com seu lado. O príncipe regente abre os portos do Brasil. E eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça. O segundo ponto é o chamado Alvará de 1808. Desde 1785, durante o reinado de Maria I, chamada Maria Louca, mãe de Dom João VI, ou de Dom João Príncipe Regente, a produção de manufaturas na colônia era proibida. Houve um pequeno momento de produção durante o período pombalino, mas Dona Maria botou tudo isso atrás. Então é proibido. E esse alvará justamente muda isso. Esse alvará diz, abre aspas, sou servido de abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja esse respeito no Estado do Brasil e nos meus domínios ultramarinos. Fecha aspas. A segunda mudança, segunda maior liberdade que o Brasil teve. E a terceira mudança, para mim, é a mais impactante. E ela ocorre depois que Napoleão tinha sido derrotado. A queda de Napoleão leva ao chamado Congresso de Viena, um congresso entre as potências europeias para reorganizar o continente. E de uma forma simplificada, uma das determinações desse congresso foi que toda e qualquer coroa tinha que retornar ao seu país legítimo. E teria esse direito, mesmo aqueles que foram depostos com uma coroa espanhola. Portanto, Dom João e sua família deveriam retornar a Portugal. Mas a coroa criou gosto pelo Brasil. Criou gosto pela vida na colônia. Então, eles queriam ficar, mas não podiam. Por isso que no dia 16/12 de 1815, Dom João assinou um documento que mudaria a nossa história e que eu vejo como uma pré-independência. Nesse dia, 16/12, com a assinatura de Dom João, príncipe regente, o Brasil deixa de ser uma colônia
e é elevado ao status de Reino Unido a Portugal e Algarves. Não mais brasileiros seriam colonos, seriam inferiores. Agora os brasileiros são, pelo menos na teoria, e se passarem a sentir como iguais para os portugueses. Essas 3 liberdades que a elite brasileira não abriria mão têm consequências. E essas consequências ocorrem justamente quando as liberdades tentam ser tiradas, esses direitos, melhor podemos colocar, tentam ser tirados por Portugal e nós temos a nossa independência. Mas eu vou aprofundar nisso em um outro episódio. Um ano depois, Sua Alteza, Dom João ordenou a invasão da Guiana Francesa. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Se você compartilhe esse episódio com seus amigos, colegas, familiares. Nos siga no Instagram, @mundinhistória. Nos siga no Twitter, @mundindiiste. Nos siga também no Facebook, nós temos uma página lá também. Você pode também usar as redes sociais para entrar em contato comigo, dar dicas, sugestões, críticas, até mesmo temas que você gostaria de conhecer um pouco mais. Sempre que der, eu dou uma olhada lá, respondo as perguntas. Agradeço em especial ao Felipe Dom Ratão, grande amigo, que financia o podcast. Se você tem interesse e condições de financiar, você pode olhar lá no nosso Instagram o link do Catarse para fazer uma contribuição mensal, ou você pode mandar um Pix, tá? Mas aceitamos Pix. Está tudo lá no nosso podcast, no nosso Instagram. Mas de qualquer forma, você já ajuda muito ouvindo, compartilhando, curtindo o post. Lembre também de seguir o nosso podcast no aplicativo que você usa para escutar. Continue escutando e vejo todos vocês na próxima semana. Até lá. Quando veio para a nação, que mais tarde o consagraria.